Ranking dos Yonkous. Quais são os imperadores dos mares mais fortes em One Piece? Resolvemos então pegar todos os Yonkous que já apareceram na obra, desde os que não são mais até os atuais, e escalonar eles aí para ver quem que é do mais fraco até o mais forte. Vem com a gente aqui agora então descobrir a nossa opinião sobre esse tema para vocês. É isso aí, galera. E se você é novo por aqui, se inscreve para não perder nenhum conteúdo de One Piece, dentre outras obras que a gente comenta aqui, tanto de animes quanto de mangás. E o seu like e o seu hype são ótimas formas de apoiar aqui o nosso trabalho. Comentando um pouquinho aqui, galera, antes de darmos o ranking, os critérios que nos fizeram a selecionar ali a posição de cada um. A gente considerou o auge de cada Yonkou. Então, desde aqueles que já passaram, né, dessa para uma melhor, os antigos, os atuais, né, e até dando um gancho aqui, né, vocês podem questionar, poxa, mas a obra não acabou, como é que ficam os Yonkous atuais? É justamente isso. Outro critério que a gente usou é o tempo presente, né? Como One Piece ainda não acabou, pode ser que no futuro esse ranking mude e a gente até faça, né, uma versão 2 aqui desse vídeo, mas a gente vai considerar até o momento atual, até a gravação desse vídeo. Assim como também a gente avaliou em cima de acontecimentos e também do status de cada um, né? Isso é super importante. E também, quando a gente monta o ranking, galera, eu e o Bruno, a gente monta os nossos rankings separadamente, sem um influenciar o outro, e depois a gente junta aí e faz um bem bolado, resultando aqui no vídeo aqui para vocês. Tem mais delongas então, se vocês não lembram, são 7 Yonkous que apareceram no total, e a sétima posição acho que é bem óbvia, é unânime, eu acho que pra galera no geral, né, que é o Bug, o palhaço. Ele é um personagem carismático, mas não tinha como ficar em outra posição. Ele tem como Akuma no Mi ali a Barabara no Mi, que é a fruta do corte, faz com que ele consiga dividir o seu corpo em pedaços, cortá-lo ali livremente, né, e poder viajar por aí com o seu corpo cortado tranquilamente. Com isso, então, ele fica imune a ataques cortantes. Bug usa essa habilidade para se defender, atacar e até mesmo se locomover. Fato curioso aí, né, como que o Bug conseguiu virar um Yonkou? Desde o começo da obra, ele sempre acabou conseguindo ficar cercado de personagens fortes, né? Seja pelo acaso, seja pelo interesse desses personagens. De alguma forma, o Bug sempre chegou lá. Ele começou bem fraco, né? Lá no arco inicial de One Piece, até que lá no Impel Down começou a acontecer várias coisas aleatórias e ele acabou caindo no nível muito alto da prisão ali, e de alguma forma os presos mega fortes daquele lugar começaram a reverenciar o Bug, o que foi um negócio engraçado, né? Mas ele acabou tendo aliados fortes, e a partir disso então, mesmo ele sendo fraco, com esse monte de prisioneiro forte que se juntou ao bando dele, ele conseguiu fortalecer seu grupo, conseguiu ficar mais forte. Inclusive Marineford também, ele conseguiu aumentar a fama dele, ele falou de igual para igual com o Shanks, né, o que acabou fazendo com que o pessoal venerasse ele ainda mais, até que finalmente, de algum jeito, ele acabasse topando com o Mihawk e o Crocodile, e eles então formaram a Cross Guild. E esse fandom do Bug, né, colocou ele como líder da Cross Guild, e com isso então, ele tendo a cara dele ali como líder, ele acabou virando Yonkou. Então isso é um fato muito engraçado, né, que mesmo sem querer, mesmo sem o Mihawk e o Crocodile concordar, ele é o líder da operação ali na frente, né, e isso fez com que ele fosse Yonkou e ficasse na nossa sétima posição aqui. Na sequência, galera, subindo aqui o elevador do nosso ranking, deixamos ela, a Big Mom, exatamente. A Akuma no Mi dela é a Soru Soru no Mi, uma fruta do tipo Paramécia, que lhe permite manipular e interagir com as almas. E essa fruta dela pode, por exemplo, manifestar e extrair almas de pessoas que sentem medo dela. Isso é um grande trunfo que ela tem, principalmente por toda a sua imponência. E a Soru Soru no Mi, ela também permite que ela crie seres com almas, chamadas os Homes, né? Dando como, por exemplo, os mais fortes que ela já criou, o Zeus, o Prometheus e até o Napoleão. Galera, a Big Mom simplesmente tinha um arquipélago em posse dela, né? Ela tinha comandantes extremamente fortes ali, como o Katakuri, por exemplo, né? Ela comandava todos eles ali, diversas ilhas, botava medo em muita gente, né? Até como um artifício da própria habilidade dela, quando alguém se deparava com ela e tinha medo, ela conseguia sugar ali os anos de vida da pessoa, né? Ela deu muito trabalho ali no arco ali de Holy Cake, assim como também ela participou do arco de Wano. Ela acabou sendo vencida ali, tanto num combo duplo do Kid mais o LOL, né? Não a vimos mais, né? Em One Piece o pessoal tem uma teoria de que se a gente não vê o corpo, não tá morto, né?
mas dificilmente ela tá viva, né? Porque ela acabou caindo, né, nas profundezas ali da Terra, chegando até uma camada ali de lavas, né? Então, por mais que ela seja forte, todos os demais daqui para frente, galera, tem um hype ainda maior com muitos mais feitos, né? Então, por isso, a gente acabou colocando ela na 6ª posição. Na nossa 5ª posição ficou o pai, o Oyajin, Barba Branca, usuário da Gura Gura no Mi, também conhecido como a Fruta do Terremoto. Com essa Akuma no Mi ele consegue criar e controlar vibrações ou tremores, tornando um humano do tremor. A Gura Gura no Mi é uma Akuma no Mi extremamente poderosa, capaz de causar danos massivos, destruir praticamente qualquer coisa. Galera, aqui foi bem difícil montar, a gente imagina que o Barba Branca no auge era fortíssimo. E, por exemplo, um argumento que a gente citou quando estava conversando, né, sobre esse ranking, é de que a gente não consegue imaginar, por exemplo, o auge do Barba Branca perdendo pro Kid pro LoL, porque nem sei se ele doente conseguiria perder ele assim. Ele lá em Marineford estava num nível absurdo, é sempre bom ressaltar que o Barba Branca teve destaque quando o conceito de hack não estava feito ainda, não estava muito bem trabalhado, né, então talvez um Barba Branca feito hoje seria um pouco diferente, mas mesmo o Barba Branca da obra no seu auge, a gente acredita que ele era muito forte sim, só lembrar que ele rivalizou com o Roger, ele lutou numa era assim gigantesca. Provavelmente ele não foi atrás do One Piece, como a gente viu em flashback, né, porque ele não interessava mesmo por isso, porque o grande tesouro dele eram os filhos, era a sua tripulação. E a gente citou aqui o Kid e o LoL como critério, né, pra desempatar aqui. É interessante vocês guardarem esse nome, que a gente ainda vai usar ele como argumento para outra posição aqui. Já na 4ª posição, galera, tem uma outra barba aqui, só que agora é o Barba Negra. Ele que tem a Akuma no Mi da Yami Yami no Mi, né, que é a Fruta da Escuridão. É um tipo de logia que permite ao usuário criar, controlar e também transformar em escuridão, tornando-se o Homem Escuridão. E além disso, o Barba Negra ele também possui a Gura Gura no Mi, que ele roubou exatamente do Barba Branca, né? Que lhe dá poderes de tremor, vibração e especula-se que ele possa ter uma terceira Akuma no Mi, possivelmente uma fruta mítica. Galera, o Barba Negra é um dos chamados antagonistas aí da obra, né? Rivalizando muito com One Piece desde o começo, né? Ambos já se encontraram algumas vezes, né? Principalmente lá no começo, e o Barba Negra vem criando um hype muito grande, até mesmo depois que ele se tornou Yonkou, né? Ele tem ali os seus 10 capitães colossais, né, que botam muito medo em muita gente, roubando a Akuma no Mi de todo mundo adoidado aí, né? Então isso colocou um hype no bando dele muito alto, consequentemente nele também, né? E é por isso que a gente acabou colocando ele na 4ª posição. E algumas questões ali, né, que fazem diferencial, justamente a gente acabou não colocando ele mais a seguir aqui, né? Porque a galera que vem daqui para frente, galera, é uma galera muito mais forte ainda, a gente acredita. Mas antes de chegarmos ao nosso pódio top 3, queria pedir para você conhecer aqui o nosso clube de membros, nosso clube de assinaturas com vários benefícios para quem assinar. Clicando aqui em Seja Membro, você vai conhecer todos os planos que a gente tem. O que a gente arrecada lá é revertido aqui para o canal e os planos são bem acessíveis. Clica aqui em Seja Membro, vai lá conferir e confere também as nossas redes sociais. A gente tá lá no Instagram e no TikTok como Zenha no Jutsu. Só pesquisar que você vai nos achar. Semanalmente lá no Insta, se você olhar nossos stories, a gente acaba colocando a agenda da semana com os temas de vídeos que vão sair aqui no canal pela semana. Então vai lá, também deixa o like aqui, se inscreve, hype o vídeo. E finalmente aqui chegamos para o top 3, para a nossa terceira colocação, que ficou com ninguém mais, ninguém menos que o Kaido, que possui a Akuma no Mi Wo-Oh no Mi, modelo Seiryu, uma fruta do tipo Zoa mítica que permite com que ele se transforme num híbrido de humano e dragão, ou até mesmo num dragão completo azulão, como a gente já viu. O Kaido é um personagem fortíssimo. Vamos lembrar que para ele conseguir ser derrotado, não necessariamente o Luffy derrotou ele sozinho, porque ele brigou com um monte de gente. Ele enfrentou, por exemplo, os Bainhas Vermelhas no começo, tudo bem que ele derrotou eles fácil. Depois teve o combo de Luffy, Zoro, Kid, um monte de gente lá em cima. A própria Yamato ficou segurando ele um tempão quando o Luffy estava se recuperando do Gear 50, né? Então, para finalmente sim depois o Luffy despertar o Gear 50 ali, seu modo Nika, e os dois teriam um X1 honesto ali e tal, mas por tudo isso, pelo Kaido ter sido muito mais difícil do que derrubar do que a Big Mom, por exemplo, eu acho que ela caiu muito mais fácil do que ele nesse arco, ele ficou na nossa terceira posição, que não é demérito para ele, já que o nosso chapéu de palha precisou se superar muito e contar com ajuda para vencer esse antigo imperador dos mares aí. Cada vez melhor ainda mais aqui a potência, né, dos nossos Yonkous, e não teria como ser diferente, né, para o segundo colocado aqui, né. Não é demérito ele estar em segundo, e justamente por uma questão ali de roteiro, né, como a gente já comentou dentre os critérios, a obra não acabou, então é por isso que a gente colocou
o Luffy, ele que tem a Akuma no Mi, a verdadeira no caso, né, descoberta aí a Hito Hito no Mi, modelo Nika, revelada justamente no arco de Wano, quando despertou o Gear 50. E essa nova fruta confere a ele, né, a possibilidade de poderes com a capacidade de alterar a realidade e a sua transformação em uma versão do Deus Sol, o Deus Nika. Com a fruta também, o Luffy ele tem total liberdade para aplicar ali a sua criatividade, quebrar as leis da física como ele bem quiser e até aumentar o seu poder de luta, resistência física, velocidade, força, entre outras habilidades. Galera, o Luffy bota medo em muita gente, bota medo em piratas, na marinha, e foi esse um dos grandes motivos aí que fez ele um Yonkou, né? Ele tem a bandeira cravada dele em diversas ilhas, a frota dele hoje é gigantesca, né? Tem muita gente como aliado, e ele tem o potencial sim, galera, para no final da obra ele ser o principal Yonkou, né? Ele ter o título aí de o Rei dos Piratas como o pirata mais forte de todos. Finalmente chegamos à nossa primeira colocação. Acho que vocês já sabem quem é, porque foi quem sobrou, né? E nós colocamos o Shanks, o Ruivo, que possui uma vasta gama de poderes e habilidades, destacando-se principalmente em 3 áreas específicas: Haki, habilidade de luta e diplomacia. Começando pelo hack, especificamente o hack do rei, ele demonstra uma força de vontade imensa e capacidade de intimidar até mesmo almirantes que ficarão paralisados com seu poder e hack do rei ao sentir isso a quilômetros de distância. Além disso, também ele possui um hack de observação fortíssimo com uma proficiência notável, que faz com que ele consiga prever eventos antes deles acontecerem e reconhecer ameaças iminentes. Já o seu hack do armamento utiliza ali a armadura para aumentar sua defesa, resistência aos ataques, como evidenciado em combates, além dele também conseguir imbuir as suas armas, né, e o corpo, com isso fortalecendo-se ainda mais. Ainda assim, ele tem um hack da observação avançado, que faz com que ele consiga prever a trajetória de um ataque, fazendo com que ele consiga antecipar antes e desviar. Fechando então essa vasta habilidade com o hack que ele tem um hack da observação assassino, que faz com que ele consiga prever a visão de outros usuários de hack da observação e anular seus ataques. Foi o que ele fez, por exemplo, quando derrotou o Kid com um único golpe só. Lembra, galera? A Big Mom, por exemplo, que ficou na sexta colocação, perdeu pro Kid Pulau. Enquanto isso, o Shanks derrotou ele com um golpe só, pra gente conseguir ver um pouquinho a diferença de nível de poder aí. Falando de outra categoria aqui, que é a habilidade de luta. Ele tem maestria com espada, né? Apesar dele não ser um espadachim especializado, assim como o Mihawk, o Shanks ele demonstra habilidade notável com a espada e um domínio notável também com o hack para aumentar os seus ataques. Ele também tem habilidades de combate no corpo a corpo, utilizando seu hack avançado para atacar e derrubar inimigos com um único golpe, como evidenciado, por exemplo, no capítulo 1079 do mangá. E ele também tem luta de alta velocidade e precisão, galera. Assim como o Bruno citou, ele demonstrou isso na luta contra o Kid e o Killer, onde ele conseguiu derrotar ambos com um único golpe. E para fechar essa gama de habilidade deles, como citamos, ele tem a diplomacia, já que ele tem uma grande habilidade de negociação, que ele acaba utilizando ali seu prestígio e poder para influenciar e controlar eventos, como evidenciado em seu movimento contra os Yonkous, além do seu respeito e influência. Pela sua reputação como um dos Yonkous, confere a ele peso e as suas palavras nas decisões, tornando um jogador importante nas dinâmicas do poder do mundo de One Piece. Galera, esse foi o ranking aí de Yonkous que montamos, só reforçando, né? A obra não acabou ainda, então talvez quando o One Piece acabar a gente faça uma versão 2 aqui desse vídeo. Mas o mais importante, né? A gente deixou o nosso ranking, e qual seria o seu? Deixa aí nos comentários se seria igual, se você mudaria as posições, né? Todas, ou de repente só o top 3, coloca aí que a gente faz questão de ver. E antes que você vá, galera, temos ótimas indicações de vídeos de One Piece aí, se você curte, é fã do canal, da obra também, né? São vídeos muito bacanas. Um que a gente fez aqui é sobre guerra de gerações. Quem será que é mais forte, né? A atual geração ali ou a versão mais antiga, né? A galera da velha guarda. Vale bastante a pena vocês verem esse vídeo, assim como outro bem bacana que fizemos sobre curiosidades sobre Totland, que era o território ali da Big Mom, né? Tem diversas curiosidades bem bacanas aí para vocês. Dá uma conferida nesses 2 vídeos. Deixa o seu like também, compartilha esse vídeo aí para que ele alcance novas pessoas e nos vemos no próximo vídeo. Falou, galera! Eu!